todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estagodziclar e hoje trago-vos vida e opinião, é verdade. Ora bem, só para vos dizer, eu estou aqui a morrer de calor, está um calor infernal. Eu, para ser sincera, já não sei o que é de ter vestido, não sei mesmo, eu não gosto de andar de manga cabeada, eu literalmente não uso esse tipo de roupa, porque não gosto, então estou aqui a morrer de calor, mas pronto, é o que há. Ora bem, o vídeo de hoje é então a opinião do livro Desenhos Ocultos do Jason Reicula, que vamos deixar aqui a capa. Esta foi a leitura de abril, atrasada, obviamente, para o desafio Ler Vencedores Goodreads Choice Awards 2022. E este livro ganhou na categoria de melhor ficção de terror o prémio. Este é algum pequeno problema que eu encontro aqui, mas já vos vou explicar o porquê mais à frente. Ora bem, eu quando entro neste tipo de desafios de ler estes livros que ganham prémios, eu fico sempre um bocadinho de pé atrás, porque tenho sempre algum receio daquilo que vou encontrar. Porque, apesar de para muita gente os livros são muito bons, às vezes pode não ser assim para mim. Então fico sempre fico sempre na dúvida e tenho sempre bastante receio daquilo que vou encontrar. Ai, eu quero falar, hoje não consigo. Então fico sempre pé atrás. E com este livro eu estava com um bocadinho de receio, porque eu tinha acabado de sair de ler O Conto de Fadas, livro escrito por um autor de terror, o Stephen King. Então eu estava com as marcas do autor muito presentes na minha cabeça e eu só pensava assim, como é que eu vou comparar dois autores de terror? É muito complicado fazê-lo. Eu tinha uma ideia da sinopse da história, mas realmente não sabia o que é que iria encontrar. E quando eu comecei a ler este livro, eu imediatamente apercebi-me de uma coisa. Tal como a maior parte da literatura, seja ela de que género for, acho que a fantasia já não é tanto assim, mas a maior parte dos géneros literários começa com o standard de romance. E o romance eu não estou a falar de história de casal, nem nada do género. Não, estou a falar de romance enquanto ficção. Porque para poderes falar de ficção, falas de romance. O problema de ser licenciado em literatura é que tenta inserir os termos e às vezes é complicado de explicar. Apercebi-me logo disso. Ou seja, uma história com um desenvolvimento regular. Não é rápido, não é lento, o que é bom. Mas que tinha, obviamente, a sua evolução com o decorrer da história. E que íamos começando a compreender algumas coisas, mas ao mesmo tempo tinha aquela sensação de que não estava a compreender tudo. Mas não sabia muito bem o que era e andava ali na dúvida de um lado para o outro, mas o que é que me falta aqui? E era literalmente os traços de terror na história, aquilo que eu estava a contar. Nós imediatamente percebemos que estamos perante uma história relacionada com uma ficção paranormal, um romance paranormal, onde alguma das personagens poderá estar ligada a uma entidade diferente, neste caso a um espírito, que algo aconteceu de estranho a esta presença, que quer contar e que o faz através desta personagem, que é na realidade a criança da história, o Teddy, e que quer contar aquilo que lhe aconteceu, quer chamar a atenção, quer que as pessoas compreendam que ela está ali. Mas até conseguirmos perceber isso, demora o seu tempo. E vamos percebendo através de algo que vai identificar o título da história, os desenhos, os tais desenhos ocultos. São desenhos que este menino, o Teddy, uma criança de 5 anos, vai desenhar, que inicialmente eram só desenhos de criança, rabiscos, e que depois começam a ganhar traço, sombra, dimensão. Começa-se a tornar um desenho profissional de um pintor. E uma pessoa fica, ok,
A história está a começar a ganhar intensidade. Mas, mais uma vez, não há os traços de terror na história. Eles não vão aparecendo, e eu tenho que o dizer, eles não aparecem até ao final da história. E por isso é que eu digo que o problema que eu senti com este livro foi essencialmente a errada classificação de género da obra. Nós aqui podemos estar perante um thriller, um romance paranormal, um mistério, um suspense, mas não estamos perante um terror. Qualquer traço de terror que poderia ter sei lá, temos obras como O Cemitério dos Animais, o It, o Deixa-me Entrar, estou-me a lembrar de livros que eu tenho aqui, entre outros. Há tantos livros de terror, da categoria horror, que este eu não o posso inserir aqui. Eu este insiro nada mais do que num paranormal, num romance paranormal. Mas a história em si é boa. A história está bem desenvolvida, está bem conseguida, as personagens estão bem caracterizadas. Senti sim que estava perante um escritor amador, alguém que não tem ainda uma personalidade de escrita definida, que ainda está a encontrar essa personalidade. E nós vamos notando isso com a leitura, com alguns diálogos que não fazem sentido para a idade e para a caracterização e descrição que o autor faz de certas personagens. Há coisas ali que não fazem muito sentido a nível de linguagem utilizada. A própria construção textual nota-se que está ainda em desenvolvimento, que o autor está a ganhar forma e a criar uma estrutura e uma marca própria que ainda não encontrou. E isso obviamente que vai refletir na forma como a história está construída e desenvolvida. Mas a nível geral a história está boa, a ideia está muito bem conseguida, o final é extraordinário, eu gostei muito do final. Lá está, vai-se notando esta evolução ao longo da história. O final está muito bom, um bocadinho rápido demais, para ser sincera, mas o final está mesmo muito bom. Fiquei muito surpreendida com o final, não contava, e isso é bom porque não foi uma história previsível, que é excelente. Por isso eu gostei bastante dessa parte, de realmente ficarmos surpreendidos com aquilo que vai acontecer às personagens no final da história, e isso foi muito bom. Todo o desenrolar da história, todos os acontecimentos, a própria história da personagem principal é bastante interessante. A história da Mallory é muito interessante, a forma como o autor desenvolveu temáticas complicadas como a drogadição, consumo de drogas, toxicodependência. Ai meu Deus, há certas palavras que me custam e eu lembro-me de palavras em espanhol e é complicado. Como ele consegue moldar a história numa temática difícil, mas ao mesmo tempo criar uma história, por um lado, engraçada, interessante, é bastante surpreendente, lá está, no final. E isso eu gostei bastante, mas lá está, tem os seus pontos negativos. Uma das coisas que eu também fiquei surpreendida pela negativa está relacionado com a revisão. Existem bastantes erros, principalmente de género na história. Por exemplo, a frase estar no masculino e haver um determinante no feminino. Isto acontece algumas vezes, que até poderia fazer sentido com o final da história, mas não faz sentido aquilo ter acontecido. Erros realmente de escrita, tem alguns erros que ou não foram identificados na revisão ou então acharam que era uma marca do autor. E não é. Não é uma marca linguística do autor, são mesmo erros. E que se mantiveram na tradução e que se mantiveram após uma revisão. E surpreendeu-me pela editora em questão. Estou a falar da IASA,
uma editora pertencente ao grupo Lei, eles normalmente têm muito cuidado com isto, da não existência, mesmo a nível de tradução. Estão sempre muito atentos. E surpreendeu-me que isto tivesse acontecido. Mas lá está, eu imagino que possa ter havido uma certa dúvida em relação à linguagem utilizada, se era ou não uma linguagem criada pelo autor, que eu não acredito que fosse. Acho que realmente foram erros que vieram desde o original para a tradução e que infelizmente se mantiveram, que não houve uma correção a 100% desses erros. Mas pronto, espero que numa futura edição, se houver, que estes erros sejam corrigidos. Também não sei se estes erros existem só no digital, no e-book, ou também no livro físico, porque às vezes acontece que o livro físico tem uma revisão extra e o e-book não. Às vezes o e-book, após uma primeira revisão, é lançado e a versão física tem uma revisão extra, por isso há todos estes pormenores que às vezes acontecem. Mas, a nível geral, eu gostei da história. Dei 4 estrelas. Não dou mais, porque houve algumas coisas que ficaram assim um bocadinho... Lá está. Fui para o livro achar que era um terror, não era um terror. Uma linguagem... se calhar que não corresponde tanto à idade e às personagens em questão. Há coisas que não fazem muito sentido. E certas temáticas que foram... Houve uma situação que eu senti que foi romantizada, que foi o abuso por parte de um chefe para com uma funcionária, uma aproximação um pouco mais física. Eu não vou dizer sexual porque não está correto, mas aquela coisa de dizer os chefes às vezes abusam um bocado e tocam demasiado e dão uma ideia de quererem avançar com algo. Isso para mim é abuso laboral, sem dúvida alguma. E eu encontrei isso neste livro em alguns momentos que eu senti que foi um bocadinho romantizado por parte do autor e eu isso não gostei tanto. Mas lá está, são pormenores mínimos que se calhar para muita gente passam à frente e eu notei isso. Tanto que no final, lá está, com o desenrolar da história vai-se percebendo isso. Mas mesmo nessa fase que eu falo foi romantizado. Nessa fase final foi um bocadinho romantizado e eu isso não gostei. Não gostei mesmo. E pronto. Mas a nível geral gostei da história, dei-lhe 4 estrelas, recomendo-vos lerem, porque apesar de tudo é uma boa história. Foi uma obra bem conseguida, tanto que ganhou um prémio, por isso tem que ter bastante gente a gostar. E pronto, eu recomendo-vos a todos lerem Desenhos Ocultos do Jason Rekulak, porque acho que vale a pena, acho que é um livro que vale a pena. E pronto pessoal, se gostaram do vídeo coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. Vemo-nos talvez nesta semana com mais um vídeo. Esta semana.